Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos agora no segundo vídeo do Vila Morena, Debate de Ideias em Portugal. Estou aqui, eu, Ana Maria, de novo, com o Marcos Lacerda. Olá, Marcos, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Então, a gente está agora avançando um pouco mais no conhecimento de um sociólogo e filósofo português bastante importante, chamado Hermínio Martins. No primeiro vídeo, a gente tratou um pouco do contexto da obra dele, um pouco sobre a vida, né, e falamos sobre alguns aspectos do pensamento de Hermínio Martins, né, sobre a filosofia e a sociologia da ciência, falamos sobre os estudos dele de Portugal e sinalizamos também um caminho de estudo da sociologia e da filosofia das tecnociências contemporâneas, que é o que ele contribui, sobretudo, para pensar as nossas sociedades contemporâneas. Agora, nesse vídeo, né, Marcos, a gente vai falar um pouco sobre a fortuna crítica do Hermínio, ou seja, como é que ele é lido, qual é a recepção da obra dele, tanto na Inglaterra, quanto em Portugal, quanto no Brasil. Marcos, vamos recapitular só rapidamente, então. A gente tem aí o Hermínio como uma figura que fez o quê e está sendo recebido como hoje em dia? Bom, o que a gente viu na primeira conversa, né, e que estava associado ao contexto da obra do Hermínio, é que a obra dele tem ao menos três eixos estruturantes, né, entre muitos, mas ao menos três eixos, que é um associado à filosofia e sociologia da ciência, um outro associado a uma sociologia e uma análise política de Portugal, né? E um terceiro associado a uma sociologia e filosofia das tecnociências. Então, esses são os três eixos estruturantes da obra do Hermínio. E a gente viu também que o Hermínio tem uma trajetória intelectual vinculada, primeiro, a Moçambique, país onde ele nasceu, quando Moçambique fazia parte do Império Colonial Português, né? Depois a passagem e a sua formação acadêmica na Inglaterra, tanto no âmbito anglo-saxão, e posteriormente o retorno a Portugal. No retorno a Portugal, como nós vimos, temos as publicações de livros que apresentam justamente esses eixos estruturantes. Portanto, livros sobre análise política e sociológica de Portugal, livros sobre sociologia e filosofia da ciência, né? E livros sobre sociologia e filosofia da tecnociência. Nós tínhamos terminado com um grande tratado dele, que é o Experimento Humanum, né? Condição humana e civilização tecnológica. E todos os aspectos da obra são recebidos dentro do contexto acadêmico, não só de Isso. português, mas também mundo afora, né? Como é que qual é a fortuna assim, da obra? Isso é o ponto. Isso é um ponto central, né? Fundamental. Nós temos, a partir da década de 90, um primeiro movimento de construção de uma sistematização da crítica sobre a obra do Hermínio. Uma sistematização e, ao mesmo tempo, um esforço, claro, de difusão e de disseminação, especialmente no mundo português, portanto, no mundo da língua portuguesa. O primeiro momento, a primeira realização disso, né? A primeira materialização concreta, efetiva disso, se dá com um livro escrito em 96, que eu mencionei na outra conversa, né? Que é Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social. Esse livro, de 96, reúne dois artigos do Hermínio sobre sociologia da ciência e um outro sobre teoria sociológica, dois artigos que se transformaram em artigos clássicos, digamos assim, na obra do Hermínio, né? E ao mesmo tempo dois artigos recentes sobre sociologia e filosofia das tecnociências. Esse livro tem um prefácio muito interessante do João Bittencourt da Câmara, porque é o primeiro, talvez seja um primeiro prefácio que apresenta um esboço inicial de recepção de possível do que vai ser posteriormente até a recepção da obra do Hermínio, né? Então, nesse prefácio ele realça, por exemplo, a importância da recepção dos artigos da obra do Hermínio no mundo anglo-saxão e também a amplitude temática da produção
tanto da produção acadêmica, mas não só da produção acadêmica em livros e artigos, né? Mas também das orientações, né? E a aproximação do Hermínio com figuras de proa da teoria social europeia. Cito duas aqui, o Norbert Elias e o João de Pina Cabral, mais próximo de Portugal. Então, esse é o primeiro esforço, né? Esse primeiro esforço de sistematização ele surge quase simultaneamente, né, a uma publicação no ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, de uma compilação em 98 dos artigos do Hermínio Martins sobre Portugal. Portanto, você veja, isso eu falei na outra vez e volto a dizer aqui, você veja como é simultâneo, né? Esses eixos estruturantes da obra do Hermínio se apresentam de forma simultânea, também no que diz respeito à sistematização da fortuna crítica. Esse segundo livro de 98 tem um papel, quem tem um papel aqui muito importante é um historiador, o Antônio Costa Pinto, né? Historiador do ICS, que abre espaço para publicação em língua portuguesa pela biblioteca do ICS. Tá? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano é o primeiro livro da biblioteca, então tem do selo editorial do ICS, digamos assim. Então tem um papel vital, né? Então o Hermínio ele aparece como uma figura de proa, uma figura de primeiro nome, né? Na teoria sociológica europeia, né? E escrita em língua portuguesa. Então são esses dois livros os dois primeiros momentos de sistematização da obra, né? E da fortuna crítica sobre a obra. Então momentos de apresentação um pouco mais organizada dos trabalhos teóricos do Hermínio Martins, vinculados desde já nesse momento a esses três eixos estruturantes: filosofia e sociologia da ciência, filosofia e sociologia da tecnociência, sociologia e análise política de Portugal. E, posteriormente, vão ter outros livros que vão aprofundar mais a recepção sistemática, a sistematização da obra do Hermínio e também a recepção dela entre os comentadores. Né? Isso, aí tem uma virada. Tem esses dois gestos inaugurais, né? E depois a gente tem uma espécie de uma virada, que é uma virada que implica em uma qualificação ainda maior, né? Desse processo de construção de uma fortuna crítica sobre a obra do Hermínio. Ela se dá, sobretudo, a partir do ano 2000. E tem como, assim, figura central o sociólogo José Luiz Garcia. Então, é desse contato do José Luiz Garcia com o Hermínio Martins que vai se construir de forma mais consolidada e qualificada a fortuna crítica sobre a obra do Hermínio, entende? Então isso se dá a partir do ano 2000. O primeiro exemplo é um livro de 2003, organizado pelo José Luiz Garcia com o Hermínio Martins, que se chama Dilemas da Civilização Tecnológica. Nesse livro, aliás, eu tenho aqui anotado, onde o Hermínio escreve um artigo que vai ser central para o tratado dele de filosofia da tecnociência, que é o Aceleração, Progresso e Experimento Humanum. Esse artigo vai ser central, mas está presente ali inicialmente nesse livro. Mas assim, é como se o José Luiz iniciasse a parceria com Hermínio Martins, né? Construindo esse livro, organizando esse livro que tem artigos de outros sociólogos, né? E mostrando para o público, novamente, de língua portuguesa na Europa, a existência de uma produção teórica sobre as tecnociências, sobre as tecnologias da informação em geral, muito precursora, né? Quer dizer, o Hermínio tem um papel de precursor assim, impressionante nesses estudos, né? E esse livro de 2003 apresenta isso claramente. E é um livro assim, concentrado nessa questão da tecnociência. Tá? Já em 2006, a gente tem um volume especial da revista Análise Social, organizada pelo Hermínio Martins e pelo José Luiz Garcia, novamente, com o tema da filosofia da tecnologia. É um segundo esforço de sistematização do tema, tendo esse nome de proa do Hermínio, né, como precursor, né, e orientador, digamos assim, em geral, numa revista das mais qualificadas da sociologia mundial. Né? Ainda em 2006, acontece o primeiro livro que se debruça
efetivamente sobre a obra do Hermínio Martins. Entendeu? É um livro que vai discutir a obra do Hermínio Martins em toda a sua extensão. Esse livro foi organizado, novamente, pelo José Luiz Garcia, veja o papel, né, central que ele tem, em parceria com a Helena Jerônimo e com o Manuel Vilaverde Cabral, que Manuel Vilaverde Cabral é um parceiro de geração, digamos assim, do Hermínio Martins. Posso continuar, se você... Pode. Não, só lembrei aqui de comentar que tanto o Zé Luiz Garcia quanto a Helena Jerônimo são importantes pesquisadores do Instituto de Ciências Sociais, né, e também estão presentes como autores do livro que a gente está lançando agora, que é o Sociologia das Tecnociências Contemporâneas. Né? Então, vocês podem também conhecer um pouco mais o Zé Luiz Garcia, que é a grande figura de proa do Instituto, e também a Helena Jerônimo. Pois bem, nesse livro que se chama Razão, Tempo e Tecnologia, Estudos em Homenagem a Hermínio Martins, é o primeiro livro que trata da obra do Hermínio Martins. É dividido em 5 capítulos que apresentam desde de uma questão da memória pessoal, das vivências dele no campus universitário, desculpa, em inglês, né? Apresenta a discussão sobre Portugal e sobre o tema do nacionalismo. A gente vai discutir depois, num outro momento, a questão do nacionalismo metodológico, que é um dos conceitos bem trabalhados pelo Hermínio Martins já na década de 70, né? Mas, enfim, a questão do nacionalismo, a problemática com a globalização, o tema do colonialismo, as discussões mais propriamente voltadas ao mundo lusófono, né? A problemática ligada às teorias da modernidade. O Hermínio é um teórico crítico, é um racionalista crítico, típico, né? Ligado à modernidade ocidental. E a Sociologia e Filosofia da Tecnologia. Então, esse livro, organizado pelo José Luiz e Helena Jerônimo e Manuel Vilaverde Cabral, é o primeiro a se debruçar efetivamente sobre a obra do Hermínio. Então, ele vai discutir os textos do Hermínio e, ao mesmo tempo, vai discutir questões próprias à vida dele, à memória pessoal, né? Aos processos de formação. Nele, por exemplo, estão presentes autores como John Rex, Perry Anderson, Renato Lessa, Laimer Garcia, João de Pina Cabral, Antônio Costa Pinto, né? Como a gente mencionou, eu mencionei. E nesse livro também tem o texto Razão, Tempo e Tecnologia, que é, no meu entender, ainda mais completo sobre a obra do Hermínio Martins, texto escrito pelo José Luiz Garcia na introdução do livro. Bom, então isso é 2000, a gente está no ano de 2000, você veja, temos 2003, primeiro livro, né? 2006, o trabalho na revista Análise Social, e ainda em 2006, esse livro específico sobre os estudos da obra do Hermínio Martins. Então, ainda passando um pouco do ano 2000 e já no início da outra década, por exemplo, em 2011, a gente tem o que eu considero a melhor entrevista feita com o Hermínio Martins, que foi feita pela Helena Jerônimo, na revista Análise Social. É uma entrevista completa, ela vale como um artigo. O Hermínio era muito prolixo, né? O Hermínio escrevia muito, em muita quantidade, tinha uma exuberância erudita, né? Um desejo de conceituar, né? Prolixo e prolífico. Completamente. Então essa entrevista parece um artigo. Foi fundamental para mim, foi como se eu estivesse lendo um artigo dele, porque nessa entrevista ele está resolvendo questões que aparecem nos outros textos, né? Sobre teoria sociológica, por exemplo, sobre a desconfiança dele com os excessos de contextualismo analítico nas teorias sociológicas contemporâneas, né? Sobre a necessidade de se manter uma espécie de um espírito de pensamento voltado para a necessidade de criar mediações que possam articular os diversos aspectos do mundo social, ao invés de se restringir
a contextos de interação, que supostamente teriam uma autonomia de sentido. Portanto, essa entrevista é muito... E ao mesmo tempo que ele conta a trajetória dele na entrevista. Então, uma entrevista excelente, muito bem feita, muito bem organizada e muito bem sistematizada. E é desse mesmo ano de 2011, aliás, quando tem essa entrevista, que sai a obra-prima dele, que é o Experimento Manu. Em Portugal, em 2012, sai no Brasil. Essa obra-prima dele, que reúne os grandes ensaios dele sobre filosofia e sociologia da tecnociência, é também fruto muito do trabalho dessa equipe de sociólogos e pesquisadores, sabe? Orientada pelo José Luiz, entendeu? Ela responde a esse processo também. A edição dos textos, a organização, a compilação, a seleção, a interação com o próprio Hermínio, entendeu? Mas é de 2011, o mesmo ano que sai o grande livro dele, a grande contribuição, entre muitas outras, mas essa de fato é a grande contribuição do Hermínio para o pensamento social contemporâneo. Bom, em 2015, a partir de um seminário em Évora, o João Príncipe, que também está no nosso livro, né, organiza esse seminário. Nesse seminário, ele reúne, não é só sobre o Hermínio Martins, mas ele reúne 3 ou 4 ensaios, se eu não me engano, do Hermínio Martins, que são ensaios mais contemporâneos sobre filosofia da ciência voltada para a tecnociência, digamos assim. E um grande ensaio de teoria social para além da teoria sociológica. Tem um ensaio de teoria social que pensa grandes processos estruturais, processos sociais longevos, processos históricos que atuam ainda em contextos de interação contemporânea, que é o que ele chama a contemporaneidade do não contemporâneo, processos históricos longevos que ficam no limite do mito, entendeu? Um limite meio difuso, né, entre a dimensão histórica, racional, né, e o mito. Esses processos históricos que vem muito diálogo dele com o Norbert Elias, né? Há uma proximidade impressionante nessa... Seria assim, talvez exagerando um pouco, mas seria uma sociologia histórica como uma outra parte fundamental do pensamento do Hermínio Martins. Só que é um ensaio. Claro que aparece em outros ensaios, mas é um ensaio brilhante. Ele chama Tempo e Explicação, Pré-formação, Epigênese e Pseudomorfose nos estudos comparativos nas ciências sociais. Nesse livro também tem o texto Verdade, Realismo e Virtude 2.0, que em certa medida atualiza aquele texto sobre o Thomas Kuhn. Né? E aí vale dizer que o prefácio do João Príncipe é muito interessante. Ele faz um pequeno perfil biográfico, né, que a gente fez aqui já sobre o início da formação ainda juvenil, né, em Moçambique, né. Ele ressalta de uma forma muito interessante o racionalismo crítico do Hermínio Martins, que remonta remonta a Sócrates e Platão, quer dizer, remonta a uma tradição ocidental de pensamento do qual o Hermínio é parte, sabe? E também uma coisa que eu gostei bastante, e a gente vai discutir isso em outro momento, é o vínculo do Hermínio com uma linhagem de racionalistas críticos de Portugal. Então ou seja, com pensadores que atuaram com interesse de reforma intelectual de base racional e crítica ao mesmo tempo, entendeu? Então Verney, no século XVIII, o Alexandre Herculano, no século XIX, e o grande Antônio Sérgio, para mim, né, no século XX. Então é um barato esse texto, porque ele associa o Hermínio a essa linhagem de pensadores racionais, não que os outros não sejam, mas que colocando a racionalidade científica como projeto. Mas eu posso continuar. Você pode vai lá. Tá monotemático. O público não achou que você chamou os outros de irracionais, não.
paz, como você diz aqui no Sul. Bom, em 2015, no Brasil, sai o segundo livro de análise da obra do Hermínio Martins. E esse segundo livro de análise da obra chama-se Domínios das Tecnologias, ensaios em homenagem a Hermínio Martins. Foi organizado pela Maria Ângelo Daincal. Ele se volta para a questão das tecnociências, como fica claro pelo título, né? Mas das tecnologias em geral. Mas um dado fundamental aqui é que, ainda assim, há nesse livro umas entrevistas sobre a memória mais jovem do Hermínio, sobre a relação do Hermínio com a literatura brasileira, sabe? Que é bem interessante. É bem interessante. Eu uso uma parte desse livro, inclusive, no meu livro, uma parte dessa entrevista também no meu livro, quando eu falo daquela passagem do Hermínio com parte da idade, ainda como criança, ele viveu em Portugal. Eu conto um pouco disso a partir desse livro da Maria Ângela Daincal. Nesse livro, foi inclusive um livro que eu publiquei, um artigo sobre o experimento humano, quando o Frederic Vandenberg me deu o livro, né? E falta dizer isso, o Frederic Vandenberg que me conduziu para o estudo do Hermínio Martins, eu conheci a partir dele, né? Então ele me deu esse livro e pediu para eu escrever sobre, e eu escrevi um artigo para esse livro, que é a passagem para o pós-humano como problema. Mas, além de mim, tiveram pessoas muito mais interessantes, né? Tem o Gabriel Kohn, tem o Renan Springer, tem a Paula Sibilia, tá? Entre outros. Aliás, o texto do Gabriel Kohn é muito bom porque não é um texto sobre as tecnociências, é um texto sobre a problemática do tempo na obra do Hermínio Martins, entendeu? Então, ele tem um papel ali bastante interessante, bastante curioso. 2015, então. 2018 é publicado na Inglaterra uma versão daquele livro de 2006, né? O Razão, Tempo e Tecnologia. Então, portanto, para o público britânico. Nesse livro, inclusive, está publicada a entrevista de 2011 feita do Hermínio com a Helena Jerônimo. Isso se dá em 2018. É curioso que quando saiu esse livro eu estava em Portugal já, né? Daí em 2019 você tem, em 2018 ainda, um livro nos Estados Unidos sobre a filosofia da tecnociência, sobre textos do Hermínio Martins a respeito da sociologia e filosofia da tecnociência. Quando saiu esse livro eu já tinha terminado o meu, então não houve tempo para eu poder analisá-lo, para poder lê-lo, então não tenho o que dizer sobre esse livro, tá? Ele sai nos Estados Unidos, na altura que saiu através de pesquisadores tinha um vínculo com o Hermínio Martins, né? O próprio José Luiz nem sabia desse livro, então tem uma história curiosa, mas ele só sai depois de eu ter já finalizado o meu livro, então não há muito o que eu dizer sobre o que eu posso dizer sobre ele. Daí em 2019, o ano passado, né, o José Luiz publica com o Hermínio o livro Lições de Sociologia Clássica. Aí tudo bem, não é bem um livro sobre a obra do Hermínio, claro, mas sobre a sociologia clássica com um compilado de artigos fundamentais para a teoria sociológica. Então, o quadro da fortuna crítica sobre a obra do Hermínio Martins é essa. Eu esqueci de dizer, só por fim, em 2018 também, um livro sobre a questão de Portugal, tá? Que é o Mudanças de Regime no Portugal do século XX, que vai para além da análise sobre Portugal, discute a própria questão da mudança de regime político como tema sociológico. E como tema sociológico que, obviamente, conversa com questões ligadas às teorias da modernidade e às teorias ligadas ao pensamento social da Europa Mediterrânea, da América Latina e do Brasil. Portanto, esse livro é muito importante, porque esse livro é uma obra póstuma e ele foi publicado pelo Rui Feijó, sabe, em conversas por e-mail com o Hermínio Martins. O Hermínio morreu em 2015, eu
É bom dizer isso aqui para o ouvinte. Bom, enfim, mas agora senão vai ficar tá monotemático. Mas eu acho que você esqueceu um livro fundamental, né, nessa sua recapitulação aí da Fortuna Crítica, que é o livro A Sociedade das Tecnociências de Mercadoria, do Marx, né, que a gente publicou. É o mais importante de todos, não precisa chegar tanto, né? Ele é um dos resultados desse processo, e é uma contribuição nesse sentido, mas não tinha... Também ele tem uma singularidade, porque não tinha, até então, nenhum livro escrito por um autor sobre o Hermínio Martins. Então, um livro escrito por um autor sobre... Eu citei 2 que são organizações de discussão teórica sobre o Hermínio, mas com vários autores, né? Portanto, os estudos em homenagem lá do José Luiz e o Domínios da Tecnologia. Mas um livro escrito por um autor sobre a obra do Hermínio Martins, né? Não tinha. Então esse livro é isso. Só que ele é o resultado, obviamente, desse processo, né? Desde 96, né? Desse processo de interesse na produção crítica na obra do Hermínio Martins. Você veja como, é bom a gente dizer isso para o ouvinte, você veja como trata-se de um pensador relevante, né? Pensador importante. Veja a quantidade de esforços de sistematização, de reflexão sobre a obra dele. Eu acho que é próprio da probidade, da responsabilidade, da generosidade intelectual você publicar um livro sobre o autor, recapitulando e fazendo seus reconhecimentos de dívidas àqueles que fizeram o trabalho anterior, né? É muito comum no acadêmico fazer outros tipos de estratégias, né? De meio que querer colocar-se como original, como tendo feito trabalho singular, sem considerar o trabalho dos anteriores. Então, esse livro ele foi escrito pelo Marcos Lacerda lá no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com um papel fundamental dos pesquisadores do Zé Luiz Garcia, e ele está sendo publicado, como ele foi lançado no Ateliê de Humanidades, no Ateliê de Humanidades Editorial, né, que é o selo da gente. Quem está vendo o vídeo pode ver, visualizar o livro, né, aqui, A Sociedade das Tecnociências e Mercadorias. Vocês podem conhecer o livro, e é bem próprio do ateliê de não ser apenas uma editora. Também tem o papel de difusão de conhecimentos e debates. Então, eu acho que uma vantagem é não somente ter o acesso à obra, como a gente está fazendo por meio de vídeos, áudios, artigos e tudo mais em torno do Vila Morena, mas também tem um canal aberto também de diálogo, né? Tem o canal aberto de recepção do livro, diretamente com o ateliê e também com o autor, o Marcos Lacerda. Então, convido vocês não só a adquirir livros, mas também de debatê-los, de se interessar por eles, de recebê-los. O outro livro que a gente está lançando agora mesmo, né, que está saindo do forno agora em agosto, é o Sociologia das Tecnociências Contemporâneas, organizado por mim e pelo Marcos. E esse livro apresenta o trabalho dos pesquisadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sobretudo do Zé Luiz Garcia, com entrevista inédita do Zé Luiz Garcia, excelente. Né? Também convido vocês a conhecerem. Marcos, 2 observações, então. Primeiro, para público, a gente fez agora um vídeo mais bibliográfico. O próximo vai ser delicioso, que vai ser um pouco sobre a história da cultura portuguesa, né, Marcos? Isso. Um pouco como que o Hermínio se cruzou também com os personagens que são importantes da cena cultural portuguesa, da vida intelectual de Portugal e também do Brasil, né? Também do Brasil, O próximo, a gente vai conversar sobre os intelectuais jovens, né, que estavam junto com o Hermínio no Liceu Salazar, em Moçambique, que é o filósofo José Gil, o crítico literário Eugênio Lisboa e o cineasta Rui Guerra. O Rui Guerra é mais conhecido do público brasileiro, né, porque o Rui Guerra foi um dos criadores do cinema novo, que é o movimento de vanguarda do cinema de caráter mundial, né? Então, Rui Guerra, lá de Glauber Rocha e outros, foi um dos criadores do cinema novo, e ao mesmo tempo também atuou na canção popular. O Rui Guerra compôs com Chico Buarque, fez a peça Calabar, que a gente vai conversar sobre ela, uma extraordinária, para pensar questões ligadas ao colonialismo e às ditaduras, né? E a discussão sobre o luso-tropicalismo do Gilberto Freire, a gente vai fazer essa discussão. E o Rui Guerra, além da
ter feito essa peça com Chico Buarque, autor renomado do cinema novo brasileiro, e ele também compositor de canções, compôs com muita gente, com muitos personagens centrais da canção brasileira da década de 60. Bom, Eugênio Lisboa é um crítico literário maravilhoso, um dos principais especialistas no José Régio, que é o poeta da segunda geração, o grande poeta da segunda geração do modernismo, um dos grandes, né, do modernismo português, a revista Presença, né, e o José Gil, que é um filósofo, ensaísta, muito importante em Portugal, né, que tem um nível de atuação fundamental, escreveu um livro que é uma espécie de condensação das discussões sobre a abertura democrática, o livro chama-se Portugal, Medo de Existir, né? Então a gente vai discutir o campo intelectual, não, é chato essa expressão, a gente vai discutir o debate. Muito Bourdieu. Muito sociológico, né? A gente vai discutir o debate de ideias e o vínculo desse debate de ideias com as formas artísticas. Pronto. E vocês vão conhecer aí o Marcos, que é para os amigos, né? Eu fui colega de Marcos desde a graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, aqui no Brasil, e ele sempre foi, para todos os pares, reconhecido como esse cara. Ele tem uma erudição exuberante em cultura brasileira, em canção e arte brasileira, então vocês vão conhecer um pouco esse Marcos. E quando eu tive o prazer de editorar o livro, eu também descobri tive o prazer de descobrir também que ele conhece muito da cultura portuguesa, então vai ser bem, bem gostoso fazer isso. Marcos, antes de passar, de pedir a sugestão ao Marcos, eu convido vocês não somente a conhecer os livros, tem excerto dos livros na nossa página ateliêdehumanidades.com, e também de assistir um vídeo, que é o segundo vídeo que a gente solta, que vai apresentar essa parte da cultura na crítica de uma forma bem didática, feita pelo próprio Marcos, na forma de imagens e tudo mais. Então, convido que vocês assistam também esse vídeo, além de assistir o podcast. Com que música terminamos hoje, Marcos? Hoje vai ser fado. Vai ser fado? Vai ser fado. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Não tem um fado, um clássico, fado português chamado Loucura. Clássico, é lindo, né? É fado, é de arrebentar. E a interpretação desse fado tem duas muito boas. Tem uma do Antônio Zambujo, que é um cantor de fado contemporâneo, que tem uma relação com o Brasil muito grande, tá? Muito grande. Ele grava canções clássicos da época de ouro do Brasil, que é a canção antes da Bossa Nova. Então ele tem uma relação forte, ele tem uma parceria com artistas da canção brasileira, e é um grande cantor, é uma figura curiosa. Ele é um misto de Amália Rodrigues, que tem aquele canto para fora, né? Aquele canto forte do fado, com o Chet Baker, sabe? Entendeu? Com o João Gilberto, o canto miúdo. Mas é uma figura brilhante. E tem uma segunda gravação, que é essa que tem que entrar, porque é melhor. Em arte a gente pode dizer isso, né? É melhor. Que é da Ana Moura, rapaz. Ana Moura cantando Loucura num show ao vivo de 2011, acho que no Centro Cultural de Belém. Assim, tem tudo ali. Tem precisão técnica no canto, acima da média. Os cantores de Portugal e cantoras, sobretudo, são nível de precisão técnica muito alto. Tanto precisão técnica, a banda que toca, né, o grupo, a parte instrumental, brilhante, irretocável, né? E além disso, precisão técnica, parte rítmica, a própria canção, porque a canção portuguesa tem um cuidado com a palavra, com lirismo poético, como é que eu posso dizer? Que é excelente em qualquer situação. Pode ser a canção de massa, pode ser a canção de um público mais segmentado, mas o nível poético do uso da palavra para fazer canção tem uma excelência que é impressionante. Então, tem uma excelência na canção, no fado Loucura. Então, tem a precisão, a questão do instrumento, a excelência da canção propriamente e a elegância da Ana Moura. Elegância, assim, espetacular. O modo como ela conduz os músicos, né? Conduz a canção, o nível de precisão, de elegância, sabe? De, como é que vocês podem dizer, de beleza no canto e na performance é acima da média. Então, fado, Loucura, cantado pela Ana Moura. Vamos lá, então, acompanha a gente no Vila Morena.
E fique agora com Fado de Ana Moura, Loucura. Solta aí, DJ. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado, de um fado que eu inventei, a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar, e as almas sabem escutar-me. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou.